quando se trata de saúde, um assunto que sempre ganha muito destaque é o fortalecimento das defesas do organismo. Na pandemia, com a Covid-19, todo mundo quer saber qual a importância de manter a imunidade em alta. E para sanar essa e outras dúvidas, nós convidamos a doutora Ana Gabriela Barros, que é terapeuta biomolecular. Bom dia, doutora Ana. Obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Olá, Caísa. Tudo bem? Muito bom dia para você, para o seu público. Ô, doutora, explica pra gente o que é o sistema imunológico. Então, esse é um assunto hoje que está muito em pauta, né? As pessoas falam em sistema imunológico, mas muitas vezes não sabem muito o que significa isso. O sistema imunológico é como o seu corpo vai conseguir reagir a patógenos, a processos infecciosos, inflamatórios. O organismo consegue reagir a todos esses processos no nosso organismo. Ótimo. Certo, doutora, bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Explica um pouquinho melhor como é que a gente sabe se a nossa imunidade, né, se esse sistema está funcionando bem na normalidade ou ele está com uma deficiência. Marina, vamos falar em termos técnicos, né? Hoje a gente consegue, através de um hemograma, verificar como estão os nossos linfócitos e verificar como está esse sistema imunológico. Mas hoje vamos falar de uma forma mais simples para que as pessoas elas venham a entender como que o sistema imunológico, como que os sintomas apresentam para que a gente consiga identificar o porquê desse sistema imunológico estar baixo. Quais são os sintomas? Queda de cabelo, cansaço excessivo, o intestino ou ele solta demais ou ele prende demais quando o intestino da gente não está muito regulado, né? Dores no corpo, herpes de repetição, de dias, infecção urinária, tudo isso são sintomas de que o nosso sistema imunológico está baixo. Ô, doutora, e falando desse sistema imunológico que está baixo, é possível aumentar lá cuidando na minha casa? De que forma eu posso fazer isso? Primeira coisa, alimentação. Né? O ritmo de vida da gente influencia muito nessas questões imunológicas. Como se você come comida de verdade, e hoje em dia ultrapassa um pouco mais isso. Por quê? Nós estamos num processo de Covid, né? As questões hoje para gripe, a influenza, tem falado muito com a gente para manter esse quadro imunológico sempre alto. Como que a gente vai conseguindo fazer isso em casa? Vamos fazer um processo realmente de aumentar a vitamina C, aumentar a vitamina D. E muitas vezes a gente pode colocar nos alimentos, muitas vezes, que nós estamos fazendo no dia a dia. Um exemplo que eu dou aqui para vocês é tomar todos os dias de manhã um copo com limão e água. Né? Um limão e uma água, eles vão ajudar a aumentar esse quadro de vitamina C que o corpo da gente precisa ter sempre um pouco desse quadro de imunidade um pouco mais alto. Muito bom. Olha só que bacana, uma dica simples, né? Acho que todo mundo tem acesso aí, né, no Brasil todo, então fica a dica aí pro pessoal, um copo de água com limão aí pela manhã. E em relação ao que faz, o que pode fazer a imunidade baixar, tem como a gente saber o que pode fazer essa imunidade ficar mais baixa? Então, o uso de determinados alimentos, que são alimentos inflamatórios, eles ajudam a reduzir sim o nosso sistema imunológico. Quais são esses alimentos inflamatórios? Excesso de açúcares, carboidrato, glúten, são substâncias que entrando no nosso organismo, ele ajuda a inflamar o nosso corpo. E dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então esses alimentos, eles têm uma grande formação desses princípios ativos que eles ajudam a inflamar esse intestino, reduzindo significativamente a nossa imunidade. Ô, doutora, nós estamos passando aí por um tempo que você já citou, né? Difícil, de tantas coisas acontecendo, as pessoas estão ficando mais ansiosas, às vezes não conseguem nem dormir direito. O fato de não ter uma boa noite de sono também pode baixar o meu sistema imunológico? Com certeza. E eu vou só tocar um assunto aqui para vocês que é muito interessante das pessoas saberem. O intestino da gente, ele não é só responsável pelos processos de excreção, de eliminação de fezes. Cerca de 80% da nossa serotonina, o que ajuda na de relaxamento do corpo, na sensação de felicidade e que ajuda a reduzir
o nosso cortisol, aumentar a nossa sensação dessa felicidade no corpo, ela é produzida no intestino. A melatonina, que regula a qualidade do sono, ela também é produzida nesse intestino. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, eu não vou fazer uma alimentação adequada, e acaba contribuindo para uma piora de sintomas significativos e que reforçam também o nosso quadro imunológico. Certo. Doutora, em relação à vitamina D, que a senhora citou na outra resposta, a gente sabe, né, que o sol aí, ele ativa a vitamina D, mas que é bem complicado, né, porque ao mesmo tempo a gente precisa de uma exposição muito grande ao sol para que, né, ele cumpra essa função. Muitas vezes a gente precisa de uma suplementação mesmo de vitamina D. Essa vitamina, ela é essencial para a imunidade. Então, a orientação é que as pessoas façam exames para ver se está com a vitamina D baixa e se precisa dessa suplementação, porque só pelo sol é complicado a gente manter em dia? Sim, é muito complicado. E, além do mais, quem fica hoje 1 hora exposto ao sol, mais de 1 hora exposto ao sol, né? Então, essa suplementação, ela é altamente necessária, não só da vitamina D. A fonte, né, a gente tem vários suplementos, né, que a gente tem a reposição. A vitamina D, ela não é só uma vitamina, ela acaba virando um hormônio no corpo da gente. Por isso, essa manutenção dessa vitamina, ela é fundamental para ajudar na manutenção celular do nosso corpo e para que as nossas reações químicas aconteçam no nosso organismo, inclusive nessa questão hormonal. Então, para você que quer uma dica aí de como você pode fazer o uso dessa suplementação, pelo menos fazer os exames de sangue, verificar as suas dosagens, e elas são fundamentais, tá? Para que a gente consiga manter um quadro imunológico bacana. Não só a vitamina D, que é pelo sol, quanto a vitamina C. Porém, precisamos sim fazer os exames e relacionar o que cada organismo precisa. Não é simplesmente ir lá na farmácia, não, eu tenho que tomar 10 mil unidades internacionais de vitamina D. Não é dessa forma. Gente, é bom fazer um exame laboratorial para ver o quanto o teu organismo precisa dessa substância. Onde que estão os níveis para conseguir fazer essa suplementação e ter uma eficiência no seu organismo. Doutora, é a questão ainda falando da vitamina D, né, e de outras também que você já citou, é preciso fazer esse acompanhamento. Pode acontecer o paciente está ali, já teve a indicação, né, do médico para tomar, e pode acontecer de ficar em excesso? Por isso que tem que estar sempre acompanhando? Exatamente. A vitamina C, por exemplo, não é qualquer pessoa que pode ingeri-la. Porque a vitamina C em excesso, ela prejudica processos renais, os rins de determinadas pessoas. Se essa pessoa ela já tem um quadro patológico relacionado aos rins, isso pode sim trazer problemas seríssimos para o quadro de saúde dela. Por isso é bom sempre estar com um profissional acompanhando esses níveis de vitaminas. Ótimo. Certo, vamos tentar dar mais dicas, né, doutora Ana Gabriela, sobre alimentos aí que são mais fortes, né, que ajudam mais nessa questão da imunidade, né? A senhora citou aí a questão do limão, né, pela manhã, que ajuda bastante por conta da vitamina C. Tem alguns outros alimentos também que eles são mais benéficos, principalmente, né, voltando para essa área mesmo da imunidade? Olha, eu vou dar dica aí para os ouvintes aí de vocês, né, para o público de vocês, que, gente, esse é um shot da imunidade que serve para todo mundo e não tem contraindicação. Quais seria? Fazer de manhã o uso de um limão espremido com um copo de água, colocar glutamina, porque ela vai ajudar na reparação dessa flora intestinal, e o açafrão, que é altamente anti-inflamatório. Então, se você todos os dias puder de manhã fazer um copo, né, de 250 ml, espremer um limão, colocar 2 colheres daquela pequenininha de açafrão e a glutamina. É excelente, vai ajudar o sistema imunológico de vocês em vários sentidos. Por quê? O limão, o ácido ascórbico que tem nele, quando ele mistura com o ácido clorídrico, ele vai alcalinizar o pH do sangue, né, já vai ajudar o estômago a trabalhando com essa hipocloridria estomacal ou a hipercloridria estomacal, que vai ajudar no processo enzimático do seu organismo. Ele vai conseguir absorver melhor os alimentos. A glutamina, ela vai restabelecer toda a parede intestinal, e o açafrão é altamente anti-inflamatório natural. Então, esse é um shot excelente para você que quer melhorar um pouco mais a sua imunidade, fazer o uso todos os dias.
E a O que é essa glutamina, doutora? Desculpa. Só explica pra gente onde encontra, ela vem, é como se fosse um suplemento, é isso? Exatamente. Vocês conseguem em casa de suplementação para atleta. Ela é um pozinho, é a glutamina que ela vai ajudar nesse sistema imunológico com relação a quadro intestinal. E a quantidade? 2 colheres de sopa, aquela pequenininha, sabe? Não é a de sopa, é a de café. Sei, Colocar 2 de açafrão e 2 de glutamina. E quem uma dosagem diferente, não tem contraindicação. Até para a pessoa, a mulher está lá grávida, ela pode fazer isso, doutora? Pode fazer uso, é tudo natural e vai ser excelente para aumentar a imunidade dela, sem contraindicação, tá? Desde a criança ao adulto, à pessoa mais idosa. Ô, doutora Ana, essa questão da imunidade, né, de baixar a imunidade, isso pode acontecer, você já citou, né, a questão tanto criança, adulto, isso tem alguma idade que é, deixa eu tentar explicar aqui, o idoso pode ter baixa de imunidade mais fácil do que uma criança, isso pode acontecer ou varia de paciente para paciente? Com certeza, tá? Com certeza o idoso, porque os quadros mais graves do Covid, eles são justamente como idosos. Porque o sistema imunológico deles é muito mais afetado do que uma criança que está num processo que tudo que é diferente no corpo, o corpo consegue combater com mais facilidade, né? Então, ficar de olho nesse sistema imunológico, por exemplo, dos nossos idosos, é fundamental, porque não é mais como antes. Hoje, para você ter noção, Caísa, tudo influencia. A questão de um estresse, por causa do cortisol, aumenta significativamente. Então, ele aumenta muito, esse cortisol alto, ele aumenta muito a questão do TGO, TGP, e funciona no nosso fígado, que acaba acarretando num quadro realmente dessa imunidade baixa, né, devido a esses hormônios que eles vão sendo estimulados de forma para defender o nosso corpo, né? Então, todo esse sistema imune, como essas células elas vão funcionando para manter esse corpo em equilíbrio, é o que faz muito relação com todos os processos, tanto emocionais quanto os físicos que o nosso corpo tem. E quanto mais o corpo vai passando o tempo, mais debilitado ele vai ficando, porque os órgãos cada vez vão ficando mais desgastados. Por isso é importante de você ter um profissional que te acompanhe, que verifique taxa de minerais, vitaminas. Só para você ter uma noção, Caísa, para a gente ter a quantidade de ferro suficiente no nosso organismo, a gente precisaria comer 6 couves por dia. Quem faz isso? Entendeu? Entendi. Então, essa parte da suplementação e acompanhamento disso por um bom profissional é fundamental. O quadro da vitamina B12 hoje, a gente não consegue ter um nível celular que mostre através dos exames pra gente. Então, a vitamina B12, sempre quando a gente vê que o TGO, TGP do fígado está normal, a gente sempre entra com uma quantidade um pouquinho a mais, porque a nossa célula ela não consegue absorver 100% da vitamina B12. Então, tem muita gente que acha que vão fazer 500 miligramas por dia e acha que é suficiente. Por isso que é importante sempre a gente estar fazendo esse acompanhamento. Certo. E quando a gente tem alguma enfermidade, né, seja Covid-19 ou seja uma gripe, enfim, essa nossa imunidade, ela naturalmente ela vai ficar mais baixa por conta dessa doença, desse vírus, e depois a gente tem que dar uma caprichada aí na alimentação, fazer os exames, é a orientação que faça esses exames depois de alguma doença para tentar controlar essa questão da imunidade. Para não ficar doente, né? Tem gente que fica doente assim, né? Uma gripe atrás da outra. Isso tem tudo a ver com o sistema imunológico, essa questão de não estar acompanhando? Tudo a ver com o sistema imunológico. Por que a pessoa vai pegando uma gripe atrás da outra? Quando a gente pede para fazer exames, essa proteína C reativa, que muito tem visto hoje, né? Quando vai para os hospitais, eles fazem esse exame. É porque é o quadro inflamatório e como o seu sistema de defesa tem trabalhado para que ele encontre... Porque o que eu quero que vocês entendam? O sistema imunológico é como o nosso organismo vai reagir a esse patógeno. Por exemplo, a pessoa pegou o Covid-19. O próprio organismo desse paciente, ele precisa reagir e colocar esse mecanismo de defesa para acontecer. Quando essa essa proteína C reativa, ela fica alta, quer dizer que o quê? O vírus ele tem transformado tudo isso em um processo inflamatório muito grande. Então, o seu corpo vai tentar, através dessas hemácias, tem os glóbulos brancos que eles vão ajudar a esse sistema de defesa a reagir.
Então, quando essa pessoa ela começa a pegar uma gripe atrás da outra, o que nesse intestino foi danificado? O que nessa imunidade... Nós estamos falando com a doutora Ana Gabriela Barros. Pode seguir, doutora. Tudo normalizado. Então, como esse organismo ele vai reagir? Então, quando esses processos inflamatórios acontecem, nós precisamos sim, porque a gente vai entrar com antibiótico. O que a gente faz com o antibiótico? Da mesma forma com que ele vai pegar e ele vai matar as bactérias ruins, ele também mata as boas, tirando boa parte dessa flora intestinal. Corticoides, altera o sistema imune de uma forma completa, né? O organismo todo, ele fica desregulado por conta disso. Mas esse é um sistema de defesa do nosso organismo. É como ele vai tentar equilibrar para mandar fora esse vírus embora. E é um processo natural. E como que a gente pode fazer para ajudá-lo com isso? Sempre fazendo uma alimentação, que nem eu falei para vocês. A alimentação anti-inflamatória, ela é fundamental, principalmente para quem está passando pela doença. E passou pela doença, a primeira coisa a se fazer é restituir essa flora intestinal. A primeira coisa a se fazer é essa, para que venha reestruturar esse sistema imunológico. Hoje existe também um tratamento natural chamado de ozonioterapia. A ozonioterapia, ela interage diretamente na célula do paciente, trabalhando na mitocôndria e restabelecendo todo esse processo celular do corpo para que essa imunidade ela venha trabalhar de forma efetiva. E esse tratamento tem alguma contraindicação ou não, doutora? Não tem contraindicação. O tratamento da ozonioterapia é necessário que se faça um exame antes para ver qual a forma de utilização. A minha filha, quando eu fiquei sabendo da ozonioterapia, foi por conta da minha filha, para solucionar alguns problemas de saúde dela, para poder realmente ativar esse sistema imunológico. Então, desde criança a idosos pode ser realizado, ele é um tratamento natural. O ozônio, eles são 3 moléculas de oxigênio. Então, eu sempre falo, se a pessoa respira, ela pode fazer ozonioterapia. E o que isso significa pra gente? A única contraindicação que a gente tem são para as partes da hemoterapia ozonizada, que é diretamente no sangue para as pessoas que têm índice trombolítico alto, né, que tem trombose. Mas podem fazer outras formas de utilização do ozônio que não seja através do sangue. Muito bom, doutora. Obrigada mesmo, mais uma vez, pela sua disposição, sempre ajudando, né, na saúde aí, que é tão importante, e alertando as pessoas a cuidarem, né? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Caísa, Marina, uma satisfação estar aqui com vocês.